Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Eu quero deixar para vocês aqui um testemunho de um sonho, eu diria um sonho profético que eu tive, eu acho que foi na quarta-feira, eu não me lembro se foi acho que foi na quarta-feira, hoje é sexta-feira. E eu deixei um áudio lá no grupo do Telegram, mas lá eu tenho poucos inscritos, né? Em torno de 15 inscritos, é bem pouco. E eu resolvi então deixar aqui o testemunho desse sonho, porque quando o Todo-Poderoso ele nos dá sonhos proféticos, é para a gente compartilhar, não é para a gente ficar para a gente mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: quem tem ouvidos, ouça a Ruach HaKodesh, tá? Eu quero que vocês prestem atenção neste sonho, tá? Bom, eu sonhei que eu estava numa reunião de crentes, né? Assim, quando eu digo crente, é todo aquele que crê, né? Nas Sagradas Escrituras, no Mashiach Yahushua. E ali a gente estava, e quando eu cheguei, eu coloquei duas alianças, dois anéis, né, representando ali anéis, alianças, num pirex, num pratinho assim. E eu só me lembro que tinha como se fosse alguém ali, que liderava, um homem, né? E ele disse assim: a partir de hoje, quem continuar acreditando que a Torá ainda é válida, eu peço que se retire. E eu me levantei e eu disse: não precisa você mandar eu me retirar, porque eu não permaneço em lugar que não crê na Torá. E me levantei e saí. Quando eu saí, eu me lembrei que eu tinha deixado as minhas alianças ali. E fui lá e busquei de volta. No áudio que eu deixei no Telegram, eu não consegui fazer essa relação das alianças com as duas alianças, né? O sistema religioso diz que a nova aliança, o Novo Testamento, anulou o Velho Testamento. Só que ali tinham duas alianças, tá? Naquele pirex, naquele pratinho. E isso, irmãos, está dizendo, e não sou só eu que estou dizendo, e não é eu que estou dizendo, é a Ruach HaKodesh, porque muitos irmãos estão recebendo revelações desse tipo, e para que a gente preste atenção para esses últimos tempos, tá? E por que isso é importante? O meu ministério principal é sobre isso. Ao longo do tempo eu fui entendendo que o Todo-Poderoso quer me usar para isso, para esse entendimento, tá? E o sistema religioso, através, como eu sempre digo, das astutas ciladas de Hassatan, né, do adversário, dizer que nós estamos na graça, que a Torá foi só para aquele templo, né, dos profetas, etc. E com a vinda do Mashiach, né, de Cristo, isso foi anulado. Então, essas astutas ciladas do inimigo fizeram, então, justamente com que as pessoas se tornassem anomistas. Nomos, em grego, quer dizer lei, né? E Torá não tem um significado de lei, mas de instrução. E nós sabemos que o Mashiach Yahushua, ele é desde Bereshit, né? Quando lá em Bereshit diz aquela palavra: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, tá? Ali existe um plural majestático, ou seja, não é como a Trindade imagina, não é assim. Não são três deuses na mesma altura de autoridade. Nós sabemos que o Pai, Yud-He Vav-He, Yahweh Tsevaot, é soberano. Ele está no topo, no trono, reinando soberanamente, tá? E existe uma família celestial. Existe a Ruach HaKodesh, que eu já expliquei aqui nos estudos sobre a Ruach HaKodesh. Quem não assistiu, eu indico, né, esses estudos, que ali ela faz o papel de mãe, e ali está o filho também, tá? Que é o Mashiach Yahushua. Então, ele é desde o princípio, o Mashiach,
ele é pré-existente, assim como nós somos pré-existentes. Então, quando eu digo que a Torá, o Velho Testamento, ele expirou, ele não é mais válido, e o Machia é pré-existente, e no livro de João diz, no princípio era o verbo, né? Então nós estamos sendo anti-Machias ou anticristos, como o sistema religioso entende, tá? Então todos que negam ao Machia e a Yahushua, ou a Cristo, né, conhecido no meio religioso como Jesus, quem nega a Torá está negando ele, tá? Está negando a ele. Então se torna um tipo de anticristo, tá? Isso é muito perigoso. E então a mensagem é essa, irmãos. Existem as duas alianças, sim, tá? O que não existe mais são as leis cerimoniais, sacrificiais, tá? De animais, porque Yahushua, ele foi o Cordeiro perfeito, né? Que morreu uma única vez pelos pecados de todos. Então não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Ok? Também não é como os judeus entendem que tem que guardar 613 mandamentos. Não é assim, irmãos. Por quê? Porque existem mandamentos que é para mulheres, existem mandamentos que é para homens, existem mandamentos que era para aquela circunstância realmente cultural e temporal, né, deles. Mas temos que guardar mandamentos, sim. Temos que guardar o Shabat, tá? O Shabat é um sinal, a palavra diz que ele é um sinal, ok? E temos que guardar as festas, as moedim, né? Hoje, quem está, que é um israelita, que faz parte do povo de Israel, não o Israel territorial, tá? A gente guarda as festas do Eterno, a gente guarda em memória, tá? Então, tem tantas coisas que eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, mas foi para contar este sonho, e isso é uma revelação, irmãos, tá? Então eu peço que vocês compreendam isso e guardem isso no coração. Então, por que eu deixei esse capítulo e esse versículo de Filipenses aqui? Justamente porque Shaul Hashali, ele é muito mal interpretado, tá? E por isso que muitas pessoas, uma vez crentes no Mashiach Yahushua, voltam atrás e negam a ele e acabam indo para o judaísmo acreditando que ele, né, não seria o Cristo esperado, o Mashiach esperado. Mas aqui o próprio Shaul Hashali, ele está dizendo que, Filipenses 3:6, quanto ao zelo, persegui a Querrilá, ou seja, a congregação. Quanto à justiça que há na Torá, sou irrepreensível. O que ele está dizendo com isso? Que ele é irrepreensível quanto àquilo que está na Torá. Ele faz aquilo que está ordenando na Torá. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor do Machia. E aqui em cima ele diz que ele é circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, falo hebraico, tanto eu quanto meus pais, quanto a Torá, sou parush, ou seja, sou fariseu. Tá? Então, sim, ele era um guardador da Torá. Quando ele fala sobre a lei que foi traduzida ou colocada ali nas traduções como lei, na verdade eram as obras legalistas, tá, dos judeus daquela época, que estavam colocando leis acrescidas da Torá, tá? Que na verdade, como o próprio Yahushua diz, né, botavam cargas pesadas que nem queriam que as pessoas seguissem e nem eles mesmos conseguiam seguir aquelas leis de tão pesadas que eram. Mas isso não é com relação à Torá, tá? Porque a Torá, ela não é pesada. É uma instrução, ela nos diz o que é o pecado, para que justamente a gente se afaste do pecado e esteja, né, aliançado com o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então, esse é o meu testemunho. Shalom.